Bom, vamos entender um pouco agora das interações hormonais relacionadas aos hormônios reprodutivos. Então, com relação à característica desses hormônios reprodutivos, eles apresentam a sua ação em pequenas quantidades, como já comentamos, algo em torno de nanogramas, picogramas, já apresentam um real efeito nessa mudança, nessa transformação do metabolismo, onde ele vai estar atuando na célula-alvo. Possuem uma meia-vida relativamente curta, entendendo o conceito da meia-vida, basicamente subentende-se a metade da quantidade presente da substância, no caso do hormônio, na circulação, que basicamente é eliminada num determinado período de tempo. Então esse é o conceito da meia-vida. E a característica desses hormônios é que apresentam, no caso dos hormônios reprodutivos, apresentam essa meia-vida, esse tempo de atuação funcional na circulação relativamente curta. Ligam-se a receptores específicos, como a gente já comentou, a importância de os receptores presentes na célula-alvo de característica comum ao hormônio que vai estar atuando. Existe essa ligação específica e saturável, como a gente viu, necessária para as mudanças, para as alterações acontecerem. E basicamente acaba regulando aí reações bioquímicas intracelulares, causando essas mudanças, essas transformações metabólicas frente à ação de ligação específica desse hormônio na célula-alvo ali presente. A gente pode entender que esses hormônios reprodutivos podem ser classificados quanto à sua origem de produção, ou seja, sítios próprios de produção de hormônios, existem determinados órgãos, sistemas, interações, lugares onde eles vão ser produzidos. Quanto ao modo de ação, modo de atuação e de resposta desse hormônio, e com relação à sua classificação bioquímica dessas estruturas, que a gente vai estar comentando aqui, que vai diferenciar um hormônio para o outro hormônio. Então, basicamente, quanto à classificação da sua origem, a gente pode entender, numa discussão dos principais hormônios da reprodução, sinalizando alguns desses hormônios, por exemplo, na região cerebral, o hipotálamo ali presente internamente ao cérebro do animal, sendo responsável pela produção de um hormônio que basicamente é o hormônio-chave regulador de todo o sistema reprodutivo como um todo, tanto de fêmeas quanto de macho, que basicamente o hormônio liberador de gonadotrofinas, também conhecido como GnRH. Na hipófise, seja na adenohipófise ou na neurohipófise, a gente tem hormônios da reprodução também ali produzidos. Temos o hormônio folículo estimulante, conhecido como FSH, o próprio nome diz, hormônio que vai estimular crescimentos foliculares, por exemplo, na gônada feminina. Temos também o LH, que é o hormônio luteinizante, vai participar do processo da maturação final do oócito e da ovulação daquele folículo pré-ovulatório, também sendo produzido na adenohipófise. E a prolactina, que tem uma atuação muito importante no processo de formação das glândulas mamárias e favorecendo toda uma dinâmica de secreção de leite, sobre a atuação desse hormônio também produzido na adenohipófise. Temos também a ocitocina, um hormônio muito importante, que inicialmente é produzido no hipotálamo, mas é estocado na neurohipófise, que participa diretamente da ação do processo de ejeção de leite, também tem uma participação muito grande na ação da contratilidade do miométrio, no caso da região do útero, no processo do parto. Então, uma ação direta e importante da reprodução através da ocitocina. E no caso as gônadas, né, seja masculina ou feminina, seja o ovário e testículo, também são sítios de produção de hormônios da reprodução. Temos no caso dos ovários o estradiol, basicamente o hormônio-chave estrogênico ali produzido pelos folículos, a progesterona sendo produzida pelo corpo lúteo, a inibina também na atuação direta ali dos ovários sendo produzido pelos folículos, a ocitocina
também presente nos ovários, no caso no corpo lúteo, ela é armazenada em grânulos de ocitocina localizadas, assim como a relaxina, também localizadas ali no corpo lúteo. Então, alguns exemplos de hormônios que são produzidos, no caso, nos ovários, seja no folículo, seja no corpo lúteo. E no caso dos testículos, testosterona e outros hormônios androgênicos são produzidos nos testículos, assim como também inibina e certa quantidade de estrógeno também sendo secretada, que vão participar de todo o processo de formação e de desenvolvimento da estrutura testicular como um todo, e as características sexuais do macho, no caso dessa ação desses andrógenos sendo produzidos pelos testículos. O útero também tem uma participação direta como sítio de secreção de hormônios da reprodução. Um dos mais conhecidos é a prostaglandina F2-alfa, que tem uma atuação direta no controle da fase lútea, né, do processo da duração, da sobrevivência, da sobrevida, da fase de duração do corpo lúteo no ovário. Então a ação de secreção da prostaglandina acaba determinando um processo de luteólise, da lise, da regressão do corpo lúteo, quando esse hormônio é secretado no útero, no endométrio, e através de um mecanismo que vai acontecer via contracorrente, uma atuação na circulação, e numa via ascendente atinge-se a região do ovário e obviamente determina a lise, a regressão do corpo lúteo sobre a ação da prostaglandina produzida no útero. A placenta também representa um sítio de produção hormonal, logicamente por um período transitório, quando a gestação está presente, a placenta sendo formada e, de certa maneira, secretando níveis de progesterona, de estrógeno, particularmente isso aí nas fêmeas bovinas. No caso das fêmeas equinas, existe a produção do ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, e nos primatas, no caso das mulheres, por exemplo, a placenta também secreta um tipo de hormônio até bem parecido com o hormônio luteinizante, que é a gonadotrofina coriônica humana. Tá? Tudo isso sendo secretado pela placenta. Então, só para mostrar a importância desse efeito de interação hormonal, de secreção dos hormônios, vindo desde a região cerebral, do hipotálamo e da hipófise, né, separado aqui pela adenohipófise e da neurohipófise, secretando uma grande quantidade de hormônios que vão estar atuando através de ações diferentes em diferentes sistemas do organismo. Tudo isso sinalizado pela secreção, por exemplo, do hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH, que vai desencadear a liberação de outros hormônios vinculados à hipófise, a neurohipófise ou a adenohipófise. Então, numa ação de efeito de secreção de prolactina, favorecendo a produção de leite, uma ação gonadotrófica, com a liberação de FSH e LH, estimulando o crescimento folicular, ação tireotrófica, com a atuação na produção de hormônios da tireoide, a ação adrenocorticotrófica atuando na suprarrenal, localizado na região do rim do animal, e uma ação somatotrófica, por exemplo, também favorecendo o crescimento do animal através da mediação de hormônios. Então, a importância é muito grande do entendimento desse processo de interação hormonal com células-alvo, com tecidos-alvo, determinando essas mudanças drásticas no organismo do animal. Então, a gente viu então quanto a sua classificação quanto à origem, temos também a classificação quanto à sua estrutura bioquímica, então o conceito da formação da sua cadeia bioquímica, que vai diferenciar um hormônio da reprodução de um outro hormônio. Então, temos um grupo formado aí pelos hormônios reprodutivos proteicos, uma característica da presença dessa formação bioquímica, que são os hormônios peptídeos, onde basicamente são pequenas moléculas com pouco aminoácidos, formando essa estrutura peptídea na sua classificação bioquímica ali presente. Temos aí como um ponto-chave
desse hormônio, né, um exemplo desse hormônio peptídeo, o GnRH e a ocitocina, né, o GnRH produzido no hipotálamo, os dois hormônios produzidos no hipotálamo, no caso a ocitocina acaba sendo estocado na neurohipófise. Então, características dos hormônios peptídeos. E temos também as glicoproteínas, que basicamente são hormônios polipeptídeos, de uma cadeia mais complexa, maior desses peptídeos que se juntam formando estruturas polipeptídeas, né, que a gente costuma classificar como sendo hormônios glicoproteicos. E aí temos outros hormônios, outros exemplos de hormônios da reprodução, principalmente aqueles hormônios produzidos na região da adenipófise, como o FSH, o LH, a prolactina, né, característica de hormônios proteicos produzidos na adenipófise, e no caso de hormônios também produzidos nas gônadas, como na região do folículo, a inibina e a tivina, caracterizando também hormônios glicoproteicos, o que vai diferenciar então essa estrutura bioquímica da composição dessa cadeia de peptídeos formando estruturas que vão ser características dos hormônios proteicos. Um ponto a se considerar nesse desenho mostra bem é o processo de interação característico dos hormônios proteicos, como o FSH, o LH, o GnRH, a ocitocina, a prolactina, a inibina e a tivina, que a gente exemplificou aqui de extrema importância na reprodução. Esses hormônios proteicos, seja peptídeos ou glicoproteínas, o que eles apresentam? Uma característica de interação do hormônio com seus receptores via membrana plasmática. Então vocês estão vendo nesse esquema os receptores presentes na membrana plasmática da célula-alvo. Então vai existir uma atuação via receptores na membrana plasmática, exercendo o efeito então de ação do hormônio com seu receptor diretamente no citoplasma da célula. Então, interação hormônio-receptor na membrana plasmática da célula-alvo, causando os efeitos aí que vão representar a produção de a síntese de novas proteínas que vão estar acontecendo na região do citoplasma da célula-alvo, onde o receptor vai estar presente na sua membrana e essa interação vai estar acontecendo nessa estrutura da membrana com o seu receptor e a formação, a síntese de novas proteínas, a atuação desse hormônio causando mudanças inicialmente na região do citoplasma dessa célula-alvo. Então isso aí é uma característica em particular dos hormônios proteicos. Temos também os hormônios esteroides como uma classificação também quanto à sua estrutura bioquímica, onde basicamente eles têm em comum um processo de conversão, de vários caminhos de conversão enzimática, onde a substância primordial, primária, é vinda do colesterol, que basicamente é um esteroide de 27 átomos de carbono, onde através de quebras enzimáticas são produzidas diferentes substâncias hormonais com diferentes atuações no organismo, com uma mudança no que diz respeito ao número de átomos de carbono presente. Então, por exemplo, vemos a progesterona, que é quebrada do colesterol, com 21 átomos de carbono, a testosterona, que tem a característica aí de 19 átomos de carbono, e o estradiol, com 18 átomos de carbono. Então, a origem vem do esteroide maior, que seria o colesterol, fazendo com que haja essa quebra, esses caminhos complexos de quebras enzimáticas, produzindo diferentes características, substâncias hormonais, tá? De uma ação, por exemplo, progesterônica, de uma ação androgênica, no caso da testosterona, e uma ação estrogênica, no caso do estrógeno, sendo secretada, por exemplo, pelo folículo. Então, são substâncias hormonais onde o colesterol acaba sendo a origem de formação de diferentes linhas de hormônio, exemplificando esse hormônio esteroide
ali sendo produzido, tendo a origem o colesterol. E uma característica que vai diferir esses hormônios esteroide dos hormônios proteicos, mais uma vez, é o sítio de atuação dos receptores. A gente viu nos hormônios proteicos os receptores localizados na membrana basal da membrana plasmática da célula-alvo. Aqui, no caso, o que vai existir é uma atuação através desses hormônios através de receptores localizados no núcleo, no interior das células. Então, receptores nucleares que acabam causando essas mudanças internas, resultando na produção do RNA mensageiro, a síntese aí de novas proteínas. Então, todas essas mudanças acontecendo na região do núcleo interno da célula. Então, a atuação dos receptores são receptores nucleares localizados no núcleo, no interior da célula. Então, vai diferenciar esse processo de interação desses receptores do hormônio esteroide para o hormônio proteico. E uma outra classificação com relação à estrutura bioquímica são os hormônios lipídios. No caso, a origem desses hormônios vem do ácido araquidônico, muito presente em alterações de processos inflamatórios, onde existe a produção, a estimulação desse ácido araquidônico como um ácido graxo essencial, e através também de quebras enzimáticas acabam resultando na produção de um ácido graxo insaturado, no caso a prostaglandina, que são algumas prostaglandinas presentes dentro da reprodução. Temos a importância da prostaglandina F2-alfa e a prostaglandina E2 atuando diretamente no controle do ciclo estral, por exemplo, de fêmeas bovinas, uma importância muito grande da regulação da ciclicidade dos animais, principalmente no controle da luteólise ali presente e no processo de ovulação também de atuação direta desses hormônios, no caso as prostaglandinas. Apresenta uma meia-vida bastante curta, então um processo de degradação na circulação acontece de uma maneira bem rápida, durando aí poucos minutos dentro da circulação do animal, mostrando realmente a sua característica, dessa meia-vida particularmente bem curta desse tipo de hormônio. E atua diretamente na mediação de inflamação, então processos inflamatórios presentes em vários tecidos do organismo acaba sendo estimulado, de certa maneira, a secreção de prostaglandinas, obviamente em diferentes níveis, mas uma característica de mediadores da inflamação. E no caso, a ação luteolítica, como eu mencionei, a importância muito grande, principalmente da prostaglandina F2-alfa sendo produzida no endométrio, com atuação direta na região do ovário, atuando na regressão do corpo lúteo, determinando essa regulação do ciclo estral da fêmea bovina. Acaba também tendo uma participação direta no estímulo da musculatura lisa do útero, onde evidenciamos essa atuação no processo de parto, no início do processo do parto, onde percebemos a atuação da prostaglandina exercendo essa contratilidade no processo de expulsão do feto e das membranas placentárias, as membranas fetais em anexo, formando a placenta como um todo, junto com a ocitocina, um outro hormônio atuando diretamente na contratilidade da musculatura lisa do útero. Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.